Smartphone com tecnologia de georreferenciamento que viabiliza a localização em tempo real, proporcionando o atendimento policial prioritário. Além disso, uma vez acionado o botão de socorro, o dispositivo Bom dia, boa inicia tarde a todos e a todas. Eu sou Regilene Siqueira, sou subsecretária de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Segurança Pública e delegada de polícia aqui no Distrito Federal. Eu venho aqui seguindo a fala do Coronel Ângeles, que falou aqui sobre os desafios da segurança pública aqui no Distrito Federal, o uso da tecnologia, no apoio nas políticas de segurança pública aqui no Distrito Federal. Venho falar aqui mais especificamente sobre o eixo Mulher Mais Segura, que é um dos eixos prioritários da segurança pública aqui no Distrito Federal. Nós temos trabalhado intensamente e nós temos trazido essa pauta do enfrentamento à violência contra a mulher como efetiva prioridade aqui na segurança pública, mas não só na segurança pública, mas também por todo o Distrito Federal, por todo o governo do Distrito Federal, tem de maneira conjunta envidado esforços para enfrentar esse tema, esse problema, que não é um problema apenas do Distrito Federal, mas um problema no Brasil e no mundo. Inicialmente, para instigar, para confrontar a nossa realidade, eu gostaria de pedir para que fosse transmitido um vídeo que vai contextualizar a minha fala aqui e para contextualizar o tamanho do nosso desafio, que tem uma origem histórica em causas culturais e que nós, enquanto sociedade, enquanto poder público, nós precisamos pensar e pensar juntos, inclusive com vocês, que são pessoas que pensam tecnologia, que respiram inovação. Por favor, pode passar. Eu ontem quase assisti o assassinato de uma mulher. E entrei no meio para segurar e fui extremamente criticada por todo mundo porque eu podia ter morrido. Como, cara? Uma mulher estava sendo assassinada. Então eu vou pensar que eu sou uma pessoa de vida pública, que eu vou acabar numa delegacia, uma manchete de jornal, e por isso eu não vou tirar a mulher debaixo da faca de um homem? O que é isso, gente? Tá tudo errado, sabe? Tá tudo errado. A gente tem que perder tempo, sim. A gente tem que se envolver. Tem que se envolver, a gente veio para o mundo para contribuir para o bem, pomba. Tem que batalhar pelo bem. Ai, da polícia? Sim, polícia militar. Ai, o meu marido estava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar. Ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado... Meu marido da moça matou a minha sobrinha. Nunca mais acontecer aquilo. Eu até acreditei que ele tinha mudado mesmo. Você sente que o mundo passa preso numa gaiola. Que ao mesmo tempo você quer estar livre e ao mesmo tempo você está ali presa. Sai daqui completamente despreparada para acreditar nos próprios sonhos. Eu fui vítima de violência doméstica e não existia violência da Em 83, eu acordei com um forte barulho dentro do quarto, eu quis me mexer, não consegui. Então eu pensei imediatamente, puxa, o Marco me matou. 30 de dezembro de 76.
O romance entre Raul Fernando do Amaral Street, Doc Street e Ângela Diniz termina numa praia de Búzios, Rio de Janeiro, com uma violenta discussão e 4 tiros disparados contra o rosto da mulher, conhecida como Pantera de Minas. Motivo alegado, defesa da honra. Pena, 15 anos de prisão. Doc Street cumpriu apenas 5. Se a cada 3 mulheres uma sofre violência, muitas de nós estamos em uma situação de risco. O Brasil tem o 5º maior índice do mundo de crimes de feminicídio. E nós temos a cada 15 segundos, uma mulher que sofre algum tipo de violência. Brancas, negras, indígenas, mulheres rurais, ricas, pobres, adultas, mulheres idosas, mulheres jovens. Tinha a esperança dele mudar. Pegava a faca, falava que ia me matar, e eu falava assim, mas eu tô grávida. Na cabeça dele, ele nem tava nem aí que eu tava grávida. Mais de 30 anos atrás, quando Lindomar Castilho matou Eliane de Gramont, ele disse que porque eles estavam separados e ele entrou numa boate e viu ela cantando e ela parecia tão feliz que ele ficou preso de intensa emoção e aí matou ela. Naquele período, ser preso de intensa emoção amenizava a pena. Março de 81, dentro de um café em São Paulo, o cantor Lindomar Castilho dá fim ao casamento de 1 ano, disparando 5 tiros contra a mulher dele, Eliane de Gramont. Estava havendo assim uma divulgação muito grande na época dos assassinatos de mulheres que aconteciam quando aquela mulher queria romper com o relacionamento. E eu, com medo de o mesmo acontecer comigo, eu não tomei uma atitude drástica de fazer uma separação religiosa, tudo isso. Quando eu tinha oportunidade, eu conversava sobre o nosso relacionamento, mas ele nunca aceitou separação. Para mim, a maior evolução na conquista dos direitos das mulheres é a Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha, ela trouxe voz para as mulheres. Algo que ficava escondido entre 4 paredes, escancarou para a sociedade, para o sistema de justiça, para as delegacias, para o judiciário, o Ministério Público. E muitas mulheres passaram a ouvir a voz de outras mulheres. Eu estive por 15 anos nessa vida de violência doméstica. Ele bateu minha cabeça na parede o tempo todo dizendo que ia me matar, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Arrombou meu escritório, me espancou lá dentro. Várias ameaças com arma. Quando o abusador ele não tem mais domínio sobre você, ele vai te atingir de 3 formas. Ou a parte financeira, ou através dos filhos, ou através de difamação. Baixa estima, dependência psicológica, medo. E também que eu tinha uma criança pequena. Então eu pensava, para onde que eu vou com essa criança pequena? Pegou canivete e me furou. Aqui, né, me cortou, né? Ou eu fui pra lá, na minha vizinha, ele foi lá, entrou lá dentro com tudo e começou a me dar murro aqui. Eu caí, aí ele começou a me socar, eu pedindo pro marido da vizinha tirar ele de cima de mim. Não seu vizinho ou alguém que diz, coitadinho dele, coitado, tá sofrendo muito, tá sofrendo por amor. Foi ele mesmo que fez isso. Então a pessoa duvida, porque na verdade você, quando mantém um matrimônio, você não quer mostrar pra sociedade que você vive um relacionamento destrutivo. Eu não contava também pra minha família, porque eu tinha um pouco de vergonha. Em nenhum momento eu pensei que alguém pudesse me ajudar. Ela está tão fraca, fisicamente, psicologicamente, que se ela romper, denunciar, ela tem medo de morrer, ela tem vergonha, ela tem um sentimento de frustração muito grande e ela não tem forças, muitas vezes, para pedir ajuda. A pessoa é violenta com você, mas você me fez explodir. A culpa é sua, você me fez perder o controle. Ele reverte a situação. Você levou esse castigo porque você mereceu. E a imprensa, sempre que ia me tomar algum depoimento meu, né, eu ia responder alguma coisa, eles quase sempre perguntavam o que foi que você fez para merecer esse tiro. E aí eu passei 19 anos lutando por justiça. Então a lei foi inaugurada, foi lançada, foi criada, aprovada por unanimidade no Congresso, pela Câmara e pelo Senado. Foi batizada com o meu nome como uma homenagem simbólica, que foi o meu caso que desencadeou todas as... Bom, eu gosto sempre de passar esse vídeo, aqui a gente está com muito barulho, mas eu gosto de trazer a contextualização da violência contra a mulher. Porque às vezes a gente fala de violência contra a mulher e essa violência ela é um pouco invisibilizada.
E quando a gente traz a realidade, eu trouxe aqui casos reais, de mulheres reais que sofreram violência e que às vezes são pessoas famosas. Ali, eu citei, ali tem o caso do Lindomar Castilho, que lá na década de 80 matou a própria mulher. E tem o caso da Elis Regina, que lá também na década de 80 se indignou com a situação de ela perceber uma mulher sendo vítima de violência e ela ter intervido e ter sido julgada por isso. Mas é preciso que nós intervenhamos, sim. Porque no mundo em que nós temos hoje, que é dominado pela inteligência artificial, no mundo que a gente opera por meio de robôs, no mundo em que a gente manda sondas a Marte, não é possível que nós tenhamos ainda mulheres que tenham medo de dormir e de acordar nas próprias casas. Então, é nesse aspecto que a segurança pública vem com muita força, e o uso da tecnologia é de extrema importância. Por isso, a importância de falar isso aqui com vocês, com pessoas que respiram a inovação, que pensam em soluções tecnológicas para diversas coisas. E por que não pensarmos em soluções tecnológicas que tragam segurança e bem-estar para as mulheres do nosso Distrito Federal e do Brasil? Esse é o desafio que eu coloco para vocês aqui. E quero dizer para vocês que a Secretaria de Segurança Pública, assim como o Coronel Bilmar disse agora há pouco, tem trabalhado com tecnologia. Inclusive, nós temos um programa que nós chamamos de Programa de Segurança Preventiva Viva Flor, e um programa de monitoramento de agressores, que é feito a partir do encaminhamento judicial. Esses dois programas funcionam aqui no Distrito Federal de maneira muito eficiente, de maneira que nós não temos no Distrito Federal nenhuma mulher que tenha sido vítima de feminicídio a partir do momento em que ela foi inserida no programa. Hoje, no Distrito Federal, nós temos aproximadamente 1.200 mulheres acompanhadas por essa tecnologia, que consiste, basicamente, em oferecer para mulheres vítimas de violência socorro policial prioritário. Por quê? Porque essa mulher que é vítima de violência não pode esperar. Ela não pode ficar numa fila concorrendo com aquela ligação para o Copom para tratar de som alto na vizinhança. Essa mulher não pode esperar. Então, é por isso, esse é o fundamento básico deste programa, que oferece para mulheres vítimas de violência o socorro policial prioritário, por meio da tecnologia, por meio de aplicação de aparelho que é instalado no próprio aparelho celular da vítima, ou pela entrega de um dispositivo, por meio do qual, por apenas um toque na palma da sua mão, ali no aparelho, ela pode fazer o acionamento remoto da polícia. E isso é só um exemplo do que nós temos feito e do que nós pretendemos fazer em termos de tecnologia acoplada à segurança pública. E eu gostaria, inclusive, de trazer aqui um vídeo para demonstrar como que funciona esse programa, o programa Viva Flor, na Secretaria de Segurança Pública. Por favor, pode rodar. Prioritário da Polícia Militar do Distrito Federal em caso de risco iminente ou grave ameaça. Ao ser inclusa no programa, a mulher recebe um dispositivo do tipo smartphone com tecnologia de georreferenciamento que viabiliza a localização em tempo real, proporcionando o atendimento policial prioritário. Além disso, uma vez acionado o botão de socorro, o dispositivo inicia a gravação do som ambiente, permite o envio de mensagem no chat, capturas de imagens e o contato direto com a central de monitoramento, oportunidade em que a assistida poderá dar informações adicionais a fim de viabilizar o socorro no menor tempo. Destaca-se que o programa tem por finalidade atender as mulheres cujos ofensores encontram-se em liberdade e sem a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, a tornozeleira eletrônica. Desta forma,
o atendimento de emergência é realizado a partir do acionamento do dispositivo pela assistida. E o programa Viva Flor segue em constante evolução. Desde junho de 2024, além do dispositivo de segurança, passou a oferecer também o aplicativo de segurança preventiva, que pode ser instalado diretamente no celular da assistida. Desde a sua criação, em junho de 2018, o programa se consolidou como uma política pública exitosa, atuando como medida de proteção e como relevante instrumento de fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência, com a proteção de 1.986 mulheres. Este é o programa Viva Flor, uma ação integrada do governo do Distrito Federal para que nossas mulheres se sintam cada vez mais seguras. Bem, basicamente é o programa Viva Flor. Esse programa Viva Flor é importante que se diga, a mulher que é incluída nesse programa é uma mulher que já foi reconhecida como vítima de violência e uma mulher em situação de risco grave. Quem faz o encaminhamento para o programa é um delegado de polícia ou um juiz. Então, são as duas formas de inclusão. Não é uma ferramenta que é de ser distribuída aleatoriamente para qualquer mulher. Não, é uma mulher reconhecidamente em situação de violência por uma autoridade. Porque nós precisamos colocar nossos esforços para proteger mulheres que efetivamente estejam em situação de risco. É para a prevenção do feminicídio, inclusive. São mulheres reconhecidamente em risco. E, para finalizar, esse programa, então, não é apenas um programa de segurança pública qualquer. É um sistema de proteção e de cuidado. A Secretaria de Segurança Pública pensa no acolhimento, no encaminhamento e no fato de essa mulher ter uma situação de vulnerabilidade extrema. Essa mulher precisa ser acolhida, essa mulher precisa voltar a ter uma vida normal. Então, é nesse sentido que os nossos programas têm sido desenvolvidos e aqui na Campus Party, falando com jovens, com pessoas que pensam a tecnologia, eu gostaria de trazer isso para vocês, de trazer isso como um problema real, para o qual nós precisamos pensar em soluções efetivas. Como é que nós vamos encarar esse problema? Esse é um problema que não é meu, que não é do Coronel Ângeles, que não é do Coronel Bilmar, do Coronel Luciano, não é da Secretaria de Segurança Pública e não apenas um problema do governo do Distrito Federal. É um problema de toda a sociedade. E falar com jovens é sempre é sempre inovador, é sempre instigante. Por quê? Porque vocês, como jovens de hoje, vocês são os adultos de amanhã e que estarão nessa sociedade e precisam pensar tanto nas políticas quanto nas soluções. Então, eu trago para vocês esse desafio. Eu sei que vai ter um desafio aí no Hackathon mais tarde, que envolve essa pauta da proteção e enfrentamento à violência contra a mulher. E esse é o ponto que nós precisamos trabalhar. Precisamos de mentes brilhantes, sim, mas mentes que possam trazer empatia, pensar em soluções que possam usar tecnologia com propósito. A tecnologia, friamente falando, a tecnologia sem um propósito humanizado não tem razão de ser nesse mundo, não é? Então, eu faço esse desafio, trago vocês a essa reflexão do que é esse problema de segurança pública para que possamos juntos pensar em soluções conjuntas. Muito obrigada. Eu gostaria de passar, por fim, um vídeo da campanha que nós estamos aqui, começamos essa semana aqui no Distrito Federal,
é uma campanha que foi desenvolvida pelo GDF em conjunto com o CNJ e que vem com o propósito de trazer responsabilidade para todas as pessoas que convivem em sociedade, para que nós possamos entender que nossa irmã, nossa mãe, nosso vizinho, nossa colega de trabalho, qualquer uma dessas mulheres pode estar sendo vítima de violência e a vida dessa mulher pode estar dependendo de nós, da nossa proatividade, seja para acolher, seja para denunciar. Então, se puder passar o vídeo agora para encerrar, muito obrigada. Eu não sou uma pessoa de verdade. Fui criada por inteligência artificial. Eu fui criada a partir de histórias reais, de mulheres que foram vítimas no DF nos últimos 10 anos. Eu tô aqui para que nenhuma mulher precise se expor. Eu fui vítima por causa de ciúmes na frente da minha família. Fui vítima saindo do trabalho. Fui vítima enquanto dormia. E quase sempre sofri calada com a violência antes de morrer. Mas por medo, eu não denunciei. Se algum vizinho, familiar ou alguém próximo tivesse denunciado, hoje eu ainda estaria viva. Eu estaria viva. Eu estaria viva. Por isso, todos precisam estar atentos a qualquer sinal de agressividade. Se uma mulher fizer esse sinal com a mão, ela está precisando de ajuda. Antes do silêncio virar luto, denuncie. Faça uma denúncia anônima pelo 197. Eu, que não sou real, não posso fazer isso. Mas você, que é humano, pode. Salve todas.